vez que eu venho pra cá, a primeira coisa que eu chego é tirar uma foto dali de frente pro morro. Eu falo, pronto, cheguei, todo mundo já sabe onde eu tô. Moro num lugar sagrado, no berço da natureza. É um solo abençoado, terra de grande riqueza. Foi fundada Poxoréu num cenário de beleza. Falar de Poxoréu é preciso falar do encontro do diamante, como se deu a primeira vez em que ele foi avistado por alguém. Então, no período de 1890 aproximadamente, chegou na região do Garças um senhor por nome de João José de Moraes Cajango. Era muito amigo dos índios e Cajango, assim como era chamado, tinha conhecimento do diamante, já tinha visto o diamante antes de vir para cá, para essa região do leste de Mato Grosso. E encontrou, e lá, junto com ele na fazenda, havia o índio. Naquela época era comum a convivência dos índios com os fazendeiros da região. E dentre esse grupo de índios havia um índio chamado André. André, no final da tarde, conversando com Cajango e a esposa, olhou, né, e viu que tinha algo, que ela usava uma corrente. Mostrou para ele, perguntou se aquilo vinha da terra. Cajango disse que sim. E aí Cajango, ao ver a pergunta, né, o índio ficou assim e disse a Cajango que aqui na terra onde ele morava também havia aquele tipo de metal. Mas Cajango quis saber mais. Perguntou a ele se também havia diamantes. O índio não sabia o que era diamante. Cajango então apanhou uma peça de diamante, uma pedra, e mostrou para ele. Ele disse que sim, que ele já tinha visto aquilo. Cajango perguntou a André, como? André então disse que um certo dia, andando, à noite avistou aquela luz tão forte, vindo da direção do rio, e ele pensou que fosse olhos de onça. Mas não poderia ser olhos de onça, porque se fosse de onça teriam que ser dois. O bicho tem dois olhos, né? Aí ficou assim, amedrontado, então deveria ser olho de um fantasma, olho de um demônio. Mas quis tirar a limpo. Encorajou-se, aproximou, foi lá, pegou e viu que era uma pedra brilhante. Era o que ele chamava pedra de estrela, na língua do índio, toriqueji, né? Que é uma pedra de estrela. Aí, Cajango, o que você fez com a pedra, André? Joguei fora, porque aquilo lá é a maldição da tribo. Quem pegar aquilo vai ser amaldiçoado, vai ter o fim do seu povo. E numa certa razão tinha o índio, né? Que realmente, a partir do momento que foi divulgada a descoberta dos diamantes no leste de Mato Grosso, uma leva imensa de garimpeiros apareceu por ali e aos poucos a tribo indígena dos Bororos foi sendo extinta. Então pode até parecer uma lenda, mas foi um fato, né, segundo registram os jornais da época, né, fato narrado por João José de Moraes Cajango como um fato real, ocorrido na região do Garças. A cidade de Poxoréu começa em 1926, né, com o grupo do Maroto Sudré, que vem lá de São Pedro e acessa aqui e forma o garimpo do Morro da Mesa. Mas nós já tínhamos uma história em São Pedro, que começa em 24, com o achamento dos primeiros diamantes. E isso tem relação com Poxoréu porque está na rota daqueles que mais tarde passavam por esse caminho e virou o caminho do São Pedro para chegar a Poxoréu. Eram bandeirantes que, para seguir de Goiás para Cuiabá, eles usavam esse caminho como trajeto da viagem. Aí, em 1924, chegando na região da Fazenda Firmeza, encontrou com outras pessoas
e ali formou uma expedição. A segunda expedição de João Arenas Teixeira, quando chega em São Pedro no dia 24 de junho de 24, né? E que no dia 27 de junho de 24 encontra o garimpo do 7 por estar com 7 amigos e as primeiras experiências garimpeiras trazer 7 chibius. Então, naquele momento, por 7 amigos e 7 chibius, eles denominaram aquele local de garimpo do 7. Então ali ficava Pombas, Alcantilado e 7. Todo eram garimpos, né? Próximo ao pequeno povoado que se formou, que foi São Pedro. Havia garimpeiros, né, baianos, maranhenses, predominava garimpeiros do Nordeste. E numa noite de farra no cabaré, houve um momento em que um baiano começou a disputar a atenção de uma prostituta. Uma disputa amorosa por uma da prostituta chamada Caboclinha. E o baiano que estava com ela não gostou, né? Começou ali a ter um entrever entre os dois. E depois foi acalmada, entrou a turma do deixa disso, acalmou o problema, continuou a festa, mas no dia seguinte, os baianos, liderados por Chiquinho, resolveram ir no garimpo onde predominava um grupo de maranhenses, na região do Alcantilado, e partiram para esse garimpo. Antes de chegar no garimpo, encontraram com um bolicheiro, né, que era um comerciante. Esse comerciante sem camisa era maranhense. Eles falaram num tom assim que o comerciante pusesse a camisa porque eles iam fazer um serviço. Se ao voltar a encontrar ou encontrasse sem camisa, ele seria morto. O comerciante levou na brincadeira aquilo e continuou. E o grupo, o bando do Chiquinho, seguiu o caminho dele em direção ao Alcantilado. Chegando no Alcantilado, eles foram atacando sem dó nem piedade e começaram a matar quem aparecer pela frente. Se consolida a disputa de baianos e maranhenses, que vai culminar, né, infelizmente, com talvez o maior morticínio da história, com 18 maranhenses, dos quais 7 encontram-se enterrados numa única cova até hoje. Então, foi um ataque violento, mataram mais de 18 garimpeiros, outros saíram feridos, outros correram pelos matos, né? E ao retornar para São Pedro, encontraram o comerciante maranhense sem camisa. Simplesmente avistaram e disseram: demos a ordem, não foi cumprida? Atiraram e mataram também. E voltaram para São Pedro. Então aquele levante todo, aquele massacre, ficou conhecido como Massacre dos Maranhenses, mas muitos jornais da época divulgaram como o São Bartolomeu do Alcantilado ou São Bartolomeu dos Garimpos. Tamanha foi a cena de barbárie que eles compararam com a noite de São Bartolomeu em Paris, né? E a partir daquele fato, ali entre os maranhenses havia um amigo particular do José Morbeck, né, que era ondino, um maranhense também. Ele escreveu para José Morbeck contando tudo o que havia ocorrido e qual foi a reação do representante de Morbeck na região, porque cada região dessa de garimpo tinha um líder, como fosse um representante do Morbeck para coordenar o garimpo naquela região, como fosse um intendente, né? E que era Reginaldo Melo. E nessa carta, Ondino disse a Morbeck que Reginaldo nada fez, até parece que incentivou aquela barbárie toda, simplesmente comentou que o que estava feito não estava por fazer, né? E aí, a partir daquele momento, a relação entre Morbeck e seu compadre Carvalhinho, compadre sócio, começou a desandar, porque Morbeck queria a punição de Reginaldo e Carvalhinho defendia Reginaldo. E já tinham outros fatos ocorridos anteriormente que simplesmente serviram para agravar esse relacionamento entre os dois, que depois culminou na revolta Morbeck e Carvalhinho. O Morbeck e Carvalhinho, como tinha dito, eles eram compadres, eles eram sócios, mas aproveitando esse desentendimento entre os dois, né, segundo o registro, os fatos, o governo de Mato Grosso, que já estava também com seu relacionamento abalado com Morbeck, aproveitou a ocasião e financiou
chamou o Carvalhinho para uma conversa e financiou o Carvalhinho, mandando armas, munições, né, e combatentes, soldados, para que ele lutasse contra o grupo que Morbek, o exército de Morbek. O exército de Morbek era, segundo eles informam, era organizado em 12 frentes, né, para atacar em determinadas localidades. Então tinha que ter uma pessoa, um grupo também preparado, mas o de Morbek eram pessoas do povo, eram garimpeiros, eram sertanejos que passaram a fazer parte desse grupo, né? E Carvalhinho tinha soldados mesmo da tropa mato-grossense. Aí a gente tem um grupo de dissidência que reage contra a dominação de ambos os caudilhos e descem fazendo explorações. Muitos abandonaram o lugar, partiram para outra região, uns ficaram na região de Ponte dos Santos, outros seguiram mais adiante, assustados com o que pudesse acontecer, porque além do fato do massacre dos maranhenses, logo em seguida passa por essa região de garimpo a coluna Prestes. Então os garimpeiros não sabiam de quem fugia, se fugia do grupo do Prestes, que estavam buscando garimpeiros para fortalecer o seu batalhão, ou se fugia do grupo de Carvalhinho e Morbek também. Então esse outro grupo resolveu ir mais adiante, chegando até a proximidade do Morro de Mesa, aqui na cidade de Poxarel. E na confluência dos dois morros, logo aí abaixo, em Poxarel, próximo ao Morro da Mesa, eles acham um diamante. Ora, se achou diamante, foi o motivo para estabelecer um novo Eldorado. E aí, é claro que vieram garimpeiros em todas as regiões e faz nascer então a comunidade do Morro da Mesa, que é o primeiro nome do município de Poxarel. Então já tinham sido descobertos os garimpos daqui da cidade, aqui do pé do Morro da Mesa, em 1926. Aí quando foi no ano seguinte, o pouco que havia sobrado de habitantes no povoado de São Pedro, porque uma parte já havia fugido para cá, outra parte fugiu para a Ponte dos Santos, mas alguns ainda continuaram persistindo, porque a região é muito boa em diamantes, né? Ali eles tiravam aproximadamente 1 litro de diamante a cada 15 dias. Então, outros continuaram. Mas aí em 1927 ocorre um incêndio que praticamente destruiu toda a vila, que era composta por casas, por barracos de palha. E aí então, os que sobraram acabaram abandonando a região. Isso foi em 1924. E o garimpo, já em 24, ele estava se consolidando, né? Mas a evasão não acontece em 24. A evasão vai acontecer a partir de 1927, a partir do incêndio. Aí sim, a gente tinha pouco diamante a ser captado nas lavras, né? E o incêndio acaba com a comunidade, porque ele queima 99% das casas que eram de palhas. Ficam apenas 2 casas, que eram em alvenaria, que eram 2 comércios. E só porque era em alvenaria permaneceram de pé. O resto, as lavas consumiram. Então, em 1926, esse grupo de garimpeiros foragidos da região do São Pedro vem procurar um outro local para trabalhar. E aí descobre diamante nas imediações do Morro da Mesa, Morro de Mesa. E passou ali, juntar, formar um aglomerado, casinhas e formar uma pequena vila, uma pequena currutela, que passou a ser o que? A Vila Morro de Mesa. Mais tarde, eles passam já a descobrir diamantes na proximidade do rio Poxarel e rio Areia. E então a cidade, em vez de sair no pé do Morro de Mesa, já passou a vir para cá, mais para a região da confluência dos 2 rios, né? Se você pegar o próprio 1926, quando estabelece o garimpo do Morro da Mesa, vou usar um termo de um historiador chamado Jurandir da Cruz Xavier. Ele diz que Poxarel parecia um formigueiro em febril agitação. Ora, isso quer dizer que eram tantos comboios de pessoas que vinham do Garça, porque o garimpo estava ali já tendo problemas mesmo de recrudescimento, para Poxarel. E eram tantos garimpos recém-abertos e tantas pessoas que chegavam e tantas mulheres que vinham para abrir bordéis e etc e tal, que era esse fervilhar de ir e vir, e estabeleceu em decorrência disso um comércio muito forte, porque as pessoas vinham e precisavam de matéria de primeira necessidade. E aí passa comércio de turcos, né? Comércio de pessoas que vinham do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Goiás, né? E vinham estabelecer exatamente para explorar esse consumismo regional. É preciso também falar dos bordéis, das jogatinas, né? E em Poxarel, isso aconteceu a exemplo de outros lugares do país.
E aqui predominava o destaque, o ponto forte da jogatina, o ponto forte do bordel, onde era? Era ali a Rua Bahia, a afamada Rua Bahia. A Rua Bahia era divulgada em cordéis e história no país todo, porque para aquele ponto chegavam ali naquela região para atender aqueles bordéis mulheres bonitas da sociedade do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Goiânia, inclusive dizem até universitárias, saíam de lá, pegavam avião, vinha para Poxoréu, trabalhava 2, 3 noites aqui, voltava, tinham dinheiro para manter o restante da universidade. Então a Rua Bahia, ela é cortada, no caso ela fica paralela à Rua Maranhão, né? Entre a Rua Maranhão e a Rua Minas Gerais. O trecho do bordel se localizava entre a rua, na parte que fica entre a Rua Mato Grosso e Paraíba. Então essa quadra, né, assim dizendo, é que se concentrava a parte do prostíbulo de Poxoréu, porque a outra parte da Rua Bahia, já divisa da Rua Bahia com a Minas Gerais e a divisa da Rua Bahia com a Rua Goiás e a Rua Pará, é a parte familiar. E ali se concentravam os maiores e melhores compradores de diamantes da época. Ali se concentravam as casas comerciais e as famílias mais abastadas dessa cidade, que conviviam lado a lado com a prostituição, lado a lado com as mulheres prostitutas, mulheres que eram muito respeitadas pela sociedade e mulheres que respeitavam muito as famílias dessa sociedade. Porque não era muito ela querer ou não gostar da prostituta. Havia dentro da casa dela alguém que a explorava e era que tinha um poder de mando, né? E elas terminavam se sujeitando, por assim dizer, num termo mais sociológico, se sujeitando a essa autoridade do dono da casa, de não ter muito o que fazer. Mas é claro que isso não foi muito pacífico, né? Mas também houve um legado interessante que eu posso discorrer para vocês, que é o legado de Dona Negrinha, Dona Argemira, né? Que talvez foi a cafetina mais importante da história de Poxoréu. Porque Dona Negrinha não tinha grandes atributos físicos que os garimpeiros a preferissem como prostituta, mas ela se consolida como empresária do sexo. Ela funda alguns bordéis, seleciona essas meninas conforme o gosto dos clientes, e ela foi capaz de explorar com muita simpatia a amizade dos comerciantes, a ponto de fazê-los envolver em suas atividades. Por exemplo, ela criava no carnaval um cordão de meninas prostitutas para desfilar junto com a sociedade organizada nas ruas de Poxoréu. E esse cordão era tão interessante que as melhores fantasias eram das prostitutas, porque ela conseguia, com a amizade que ela tinha, trazer a moda que estava sendo lançada em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Goiânia, coisa que as outras não tinham acesso, e ela tinha. Então, em 1926, aumenta-se o povoado e forma uma vila maior, que passa a ter a denominação de Poxoréu. Aí, em 1932, essa vila Poxoréu é elevada a Distrito de Paz de Cuiabá, porque esse território todo era município de Cuiabá. Então, em 1932, é elevada a Distrito de Paz de Cuiabá. Aquela vila passa a ser um distrito. O novo garimpo do Morro da Mesa, que era aqui em Poxoréu, e é claro que se consolida, então, uma paisagem mais urbana para a consolidação, então, do futuro município de Poxoréu, que vai ser emancipado no dia 26 de outubro de 1938. A presença dos salesianos, em 1918, eles já chegaram em Poxoréu. Só que até aquela época nós não falávamos a palavra Poxoréu, porque essa região não tinha sido descoberto o garimpo para denominar isso aqui de Poxoréu. Mas eles já chegaram na região que é território, que posteriormente passou a ser território de Poxoréu. Um segmento com tamanha força social do que a missão salesiana de Mato Grosso, que chegou aqui em 1967, primeiramente com o padre Pedro Melles, e depois em 69 com o primeiro grupo de italianos que estabeleceu em Poxoréu para fazer uma verdadeira revolução cultural e social. Porque é desse trabalho que passou-se a ter uma assistência social que antes o poder público não conseguia fazer, né? Em saúde,
trazendo recursos da Itália e de muitos países que saneavam as dificuldades das pessoas mais vulneráveis no município, inclusive os garimpeiros. E isso se estabelece de 69 e até hoje você tem a presença da missão salesiana, agora especificamente para os jovens. Mas naquela época era para todos que precisavam, todo o apoio. Eles fundaram uma escola, né, isso em 65 já tinha uma escola, né, que é absorvida. Né? Ela não demorou muito tempo, né? Década de 70 ela sai daqui e vem para a Vila Santa Terezinha. Né? E aí passa a ter lá um posto de saúde e o centro juvenil, que é da missão salesiana, passa a ter uma atividade mais religiosa, esportiva e cultural. E o desenvolvimento de Poxoréu foi marcado por várias etapas, como por exemplo a chegada da energia elétrica na cidade. Inicialmente era abastecido com motores a diesel, depois na década de 40 a construção da primeira usina no Rio Areia, lá em cima, na direção da escola técnica. Era uma usina que foi criada, mas ela não conseguia gerar energia suficiente, né? Tanto é que ela tinha sempre a ajuda de motores, porque havia um certo momento que ela não conseguia mais alimentar e o motor entrava em ação. E quando era 10 horas da noite, os motores desligados, portanto, a energia era só ter às 22 horas no máximo. E nos anos 70, a construção da usina hidrelétrica Dr. José Fragelli, na confluência do Rio Areia com o Rio Poxoréu. Com essa usina, nós tivemos um melhor fornecimento de energia elétrica para a cidade, e com essa energia, várias empresas foram chegando para cá. E na década de 70, além disso, que é interessante, a expansão urbana, havia uma outra necessidade, que era a expansão do hoje município de Primavera, na época distrito, né, que era a domesticação dos cerrados para o hoje agronegócio. Então precisava de gerar calcário e não havia usina de calcário. Nessa ideia se cria calcário rocha, mas não tinha energia. Então quando se funda aqui a usina, você alimentava a cidade e você também conseguia atender a usina, que produziu calcário em larga escala para abastecer hoje os terrenos tratados, o solo tratado, para esse monstro chamado agronegócio que está nas adjacências do município. Nos anos 80, o declínio do garimpo ele é marcado não pelo declínio em si, pela ausência de diamantes. Ele é marcado pela invasão do garimpo mecanizado. Porque você sai do garimpo primitivo, da catra, da grupiara, e você vai colocar aquilo que a draga, que é o trabalho mecanizado, o que a draga faz em um dia, o garimpeiro faria em 1 ano ou 2 anos. E isso, de fato, você põe ali 10, 15, 20 dragas na beira de um rio, realmente logo o cascalho virgem que tinha diamante logo é engolido e consumido, e isso realmente vai provocar os problemas ambientais, né? Vai pegar muitos diamantes, mas os problemas ficaram. E tudo isso junto foi trazendo um grande impacto ambiental e o assoreamento dos rios. Logo em seguida nós temos então o quê? As leis ambientais sendo impostas aos garimpeiros, que eles não poderiam mais garimpar daquela forma. A não ser se essas pessoas explorassem esses rejeitos, mas naqueles locais onde foram colhidos, fossem transformados em terras, em novas pastagens, em ambientes agora sustentáveis. E isso ainda está muito longe de acontecer. O município de Poxoréu continua tendo muito diamante, porém a exploração é cara, exige alto investimento financeiro e exige também respeito às regras ambientais. É preciso todo um trâmite para conseguir o licenciamento para exploração e é preciso ter recursos financeiros suficientes para investir na exploração nos moldes que sejam adequados às regras ambientais. Nós temos ainda muitas pedreiras, muitas mineradoras que têm licença para explorar as áreas já exploradas. Além das pedreiras, das mineradoras, existem os faiscadores, aqueles garimpeiros que trabalham nos leitos dos rios, nos matames, né? Mergulhando, tirando o cascalho do leito do rio, lavando e que também encontram diamante. Mas assim, esses garimpeiros tradicionais, artesanais, são poucos que nós encontramos por aqui. Os garimpeiros artesanais, os garimpeiros nos moldes antigos, ainda temos por aqui, mas em menor quantidade, bem pouco.
predomina-se o trabalho em pedreiras e mineradoras. Poxoréu, historicamente, ele, desde a sua fundação, a emancipação política, ele sempre, na maior parte do tempo, ele foi um município de origem garimpeira. Parecia um Eldorado com seu enorme celeiro, ostentando nosso estado por este país inteiro, pedra bruta no passado. Poxoréu produziu talvez os melhores diamantes do mundo. Vamos pensar uma cidade que passou desde a década de 20 até a década de 80 que só sabia garimpar. E isso de repente acabou. Então na década de 90, os órgãos ambientais praticamente extinguiram o garimpo. Tivemos a proibição da garimpagem nos moldes tradicionais de destruição, de prejuízo à natureza, de impactos ambientais. A gente tinha um garimpo que era aquele tradicional e agora as pedreiras, elas exploram os rejeitos. Aquilo que foi deixado por garimpeiros e pelas dragas, né? Impérios de pedras soltas em beiras de rios que apareceram esses empreendedores. Se por um lado fazia com que nossa população tivesse uma renda para sobrevivência, mas por outro também a degradação estragava muito o município de Poxoréu. Poderiam garimpar, mas teriam que se adequar às novas regras de respeito à natureza, de preservação, aproveitando aquele rejeito que ficou ali. Ou seja, eles pegam aquele cascalho deixado de antigas catras, lavam, aí aquele cascalho, ao ser lavado, eles aproveitam aquilo ali, produzindo brita, material para construção de asfalto, areia, pedrisco, e também encontram diamante. E aí o povo da cidade de Poxoréu, do município de Poxoréu, teve que buscar outras fontes de renda. Começou a introduzir a pecuária. Hoje nós somos muito fortes na pecuária, na bacia leiteira. E aí começaram a passar, por exemplo, para a agricultura familiar, para a pecuária de leite. Nós também começamos a receber produtores rurais na parte alta, que pertence ainda a Poxoréu. E hoje o município de Poxoréu ele é bem distribuído, ele tem uma renda fixa do comércio, temos agricultura. Milho, soja, algodão, e nós temos tudo, e bovinos, várias fazendas que dá gosto a pessoa vir aqui e olhar Poxoréu. Se você perguntar a qualquer poxorense qual é o maior orgulho dele, ele vai dizer que é ser filho de Poxoréu, dessa ilustre e sagrada terra. Poxoréu é uma cidade que tem muitos atrativos turísticos. Nós temos trilhas, piscinas naturais. Nós temos vários cânions, morros.
temos aqui pontos de cachoeiras. Vários atrativos rurais, por exemplo, turismo rural. Então nós temos uma infinidade de atrativos que tem atraído várias pessoas visitando o nosso município. Todos falam sempre do Morro da Mesa, mas tem também, por exemplo, a Cachoeira do Lucas, que é um lugar maravilhoso, 7 quedas lindas, maravilhosas, para as pessoas poderem ir lá também tomar aquele banho refrescante, né? Enfim, Poxoréu é incrível. Nós temos a Cachoeira da Raizinha. A Raizinha, né, que todos conhecem, que foi o primeiro, a cidade foi formada lá, na Raizinha. Nós temos a Pedra Furada.
nós temos várias cachoeiras, nós temos vários pontos turísticos virgem. Nós temos aqui, por exemplo, o Rio Cristalino, que é um rio que tem a água límpida, como se fosse um aquário natural. Estive lá há pouco tempo, até com o prefeito, fazendo uma ação junto com órgãos da FUNAI, na aldeia indígena Dom Bosco, que é o Rio Cristalino. Que está também num ponto importante na região indígena, numa área de preservação ambiental, então é um atrativo muito bonito. O meu tribo é tribo Chavante. Os visitantes não indígenas, toda vez que vêm para cá, quer saber outra realidade, outra cultura. Muitos povos indígenas aqui no nosso país, cada cultura é diferente uma das outras. Esse encontro cultural diferente é muito importante para a gente saber outra cultura também. Espero que, vindo para cá, para a gente receber com os braços abertos, para ver o rio que temos, o Rio Cristalino. E não só isso, ver também a nossa cultura, como a gente usa o nosso dialeto, as nossas danças, as nossas pinturas. Qualquer questões que pode ser apresentado para nós. O que significa essa pintura? O que simboliza essa pintura? Então, tem muitas coisas para a gente dizer. Para todos que vêm aqui para conhecer outra realidade. Eu recomendo o nosso famoso Morro da Mesa. Nós temos o Morro da Mesa, que é o nosso cartão postal, o pico mais alto da região, que atrai pessoas de várias regiões. É só olhar isso aqui, gente. Só uma maravilha. Essa é a cara de Poxoréu. Além do turismo rural, dentro da nossa cidade temos muitas coisas interessantes a se conhecer. O Museu do Garimpo, né, que é a nossa maior riqueza, digamos assim, cultural, que foi uma formação garimpeira. No IHG nós temos aí pedras, amostras de pedras, ferramentas do garimpo que estão sendo expostas hoje em Poxoréu. Então, como eu disse, é um cenário em crescimento em relação ao resgate dessa cultura e a mostra para as novas gerações que estão vindo aí, que não conheceram e não vivenciaram o garimpo em Poxoréu, e foi a formação, como eu disse, através dos povos nordestinos que vieram aqui através da nossa maior riqueza, que era na época o diamante. Balneário Lagoa, a reinauguração dele é uma novidade, né? Ele é um ícone, né? Um ponto turístico dentro de Poxoréu, que várias gerações passaram por lá, né? Desfrutando de um bem natural que foi posto ali, que foi posto agora lá, uma estrutura para melhor atender a população e com certeza também os visitantes. Poxoréu é uma cidade de pessoas simples, de pessoas acolhedoras,
de pessoas que gostam de rir, que gostam de festa. Eu tenho orgulho da história de Poxoréu, né? Dos nossos ancestrais, das nossas naturezas que temos em torno da nossa cidade, super preservada, os atrativos nossos naturais, maravilha, mas o maior orgulho de todo poxorense é ser filho de Poxoréu e orgulho desse povo guerreiro e acolhedor. Nossa Senhora, o nosso paraíso na terra, né? Que é aqui, Poxoréu. Poxoréu é uma cidade tranquila, calma, família, amigos, tem muitos amigos em Poxoréu. Ser poxorense, morar num lugar desse, onde tem um povo acolhedor, um povo humilde, aquele que vem aqui em Poxoréu uma vez, eu garanto para vocês, vai querer vir sempre. Um povo culturalmente extraordinário, povo simples, hospitaleiro, humilde no sentido de acolhimento, no sentido de entender o problema do próximo, o problema de quem chega, de quem está aqui. Sou filho de Poxoréu, nascido e criado aqui, meus pais são daqui. Um povo educado, um povo que sabe preocupar com a melhoria da vida do outro. Pessoal bem pacato mesmo, isso aí me orgulha muito. E somos trabalhadores, somos o povo que produz. Todo mundo é bom, as pessoas são humildes aqui, recebe a gente em qualquer lugar aqui, ninguém passa necessidade alguma. Você fala que está precisando de alguma coisa, todo mundo te ajuda. Esse é o orgulho da minha vida aqui na minha cidade, é o povo. Eu tenho muito orgulho dos cidadãos poxorenses, dos filhos de Poxoréu. As pessoas. No passado, foi o diamante, hoje as pessoas são seu diamante. Minha cidade querida, orgulho do nosso povo, quando finda meu papel, é aqui em Poxoréu. É impressionante como muitos filhos de Poxoréu saíram de Poxoréu e ganharam grandes destaques aí no Brasil afora. Daqui da nossa cidade saíram muitas pessoas que ganharam espaço no Brasil e fora do Brasil. Poxoréu nos deu de presente, né? Tudo de arte e cultura. Poxoréu pra gente é o nosso início, meio e fim. É um diamante lapidado no cerrado brasileiro. Minha cidade querida, orgulho do nosso povo, quando finda meu papel. O povo de Poxoréu tem essa raiz, sai de Poxoréu e não perde a raiz. Então eu tenho muito orgulho da nossa população. É aqui em Poxoréu que eu quero nascer de novo. A relação entre não indígena e indígena, para nós é muito importante. A população de Poxoréu é oriunda de várias regiões do país e junto com eles trouxeram culturas, várias culturas. Nós temos, por exemplo, a festa de São João Batista, que é padroeiro da cidade. É uma festa tradicional que todos os anos acontece no mês de junho e atrai várias pessoas de várias regiões do estado e do país, que vêm especificamente visitar Poxoréu para essa festa de São João. Nós temos um povo muito festeiro. Tem gente nova na praça, o trio viola raiz. A escalada da fama não é fácil conseguir, mesmo com talento e dom, é muito chão pra cair. O maior festival é o Festival de Violeiros. A festa que a gente pede para o pessoal vir a Poxoréu e conhecer Poxoréu, o encontro de violeiro. É onde se concentra não só da cidade, mas de todo o estado de Mato Grosso e do Brasil, vem para essa festa do encontro de violeiro.
uma festa tradicional que traz músicos da viola caipira. Nós temos em Poxarel, por exemplo, uma das poucas conchas acústicas para essa finalidade da viola caipira. Então, nós temos uma variedade de cultura que juntas se transformaram em vários eventos importantes do município. Hoje nós temos em Paraíso do Leste uma orquestra de viola e escola de viola para as crianças. Manter viva a viola, a música raiz, né? A viola não tem só música raiz que em si que a gente fala, né? Nós temos vários cantores também que dizem que é folks, né? Que nem o Almir Sater, Renato Teixeira, que usa a viola para tudo. Então o nosso intuito é esse, a viola tem que sempre estar na frente de tudo. A gente vai para outros distritos, outros municípios, a gente não vê essas humildades que a gente vê aqui no Poxarel. O pessoal bem pacato mesmo, isso aí me orgulha muito. Eu acho que o futuro nosso eu estou prevendo um futuro bem bacana. Rapaz, o futuro de Poxarel, de muitos anos para cá, já tem melhorado bastante. E a gente só espera o mais ainda. Fazendo com que o povo de Poxarel acredite mais na cidade. Hoje a gente aumentou na cidade nossa até as construções, entendeu? Então eu vejo que o nosso município está progredindo a cada dia. Com o crescimento que Poxarel está tendo nos últimos anos, com a pecuária e com a agricultura, que a gente sabe que vai conseguir com que nossos filhos, nossos netos continuem por aqui. O futuro de Poxarel, no meu olhar, está baseado no turismo. Nós somos muito ricos na parte, tanto na parte cultural, como na parte de turismo rural. Uma nova atividade econômica sustentável que pode vir da pecuária, porque nós temos uma área de grandes rebanhos no município de Poxarel. Já foi, por exemplo, em 10 anos atrás aí, o 23º rebanho do estado de Mato Grosso. E isso é muito importante. Nós temos uma agricultura mecanizada que está cada vez mais crescente e com dividendos de ICMS muito fortes para a economia municipal. Mas a tendência é que eles, através de pequenos rebanhos e a colheita familiar, eles consigam consolidar e fazer o mercado, gerar riquezas para essa questão. E eu entendo que, muito particularmente, há uma terceira vocação mais importante, que é o desenvolvimento turístico da região em razão da riqueza turística do município de Poxarel. Considerando que nós nos tornamos muito conhecidos pelo garimpo, pela produção de diamante, pela riqueza do nosso solo, eu vejo que o futuro de Poxarel ainda vem da natureza. Nós devemos investir no turismo, na pecuária, na agricultura e também na mineração. Porque nós temos calcário, nós temos diamante, nós temos muitas fontes de água mineral de excelente qualidade. Então o futuro de Poxarel ainda está na natureza, aproveitando aquilo que a natureza nos deu de bom e de melhor que nós temos. Eu penso no futuro de Poxarel, que será uma cidade que vai atrair ainda muitas oportunidades para várias pessoas. É uma cidade que está localizada entre dois polos importantes, como Primavera do Leste, que é uma região extremamente agrícola, e Rondonópolis, que tem um pouco de agricultura e um pouco de comércio. E Poxarel tem ainda a capacidade de atrair em todas as áreas. Então eu acredito muito, como já aconteceu, nós tivemos um pico de população na década de 80 de chegar a 37 mil habitantes. Então eu acredito que essa humildade e essa capacidade da população de Poxarel ainda vai gerar bons frutos para o estado de Mato Grosso e para nosso município de Poxarel.